O silêncio de quem sofre é um pedido de proteção. Não pode haver indiferença. Juntos podemos mudar a realidade de milhares de crianças e adolescentes. Faces de dor na terra, milhões na escuridão, violência sem razão. Sei que o amor supera, o carinho pode transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor, da dor? Todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Abrace a causa, Abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Deixe uma porta aberta Pra quem quer recomeçar, pra quem quer realizar. a força do bem supera. Oportunidade é transformar. Quem de nós Vai secar a lágrima da dor, da dor. Todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. abrace a causa, abrace uma nação, Abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. um carinho de verdade, uma oportunidade. Juntos pelo amor, juntos, todos juntos contra a Todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Abrace a causa, Abrace uma nação, abrace a vida com o coração. abrace o sonho da canção. Carinho de verdade, carinho de verdade, carinho.
Todos os seres vivos tremem diante da violência, mesmo a verbal, a física ou a intelectual. Todos agridem o coração. A mulher, por sua vez, é uma das vítimas mais propensas a esse tipo de agressão. Como podemos imaginar em um ser que foi criado para dar suporte à vida, aquela que ama, que cria, que resolve, que apoia? Mulher, obra-prima, delicadeza no olhar e em cada gesto. Sendo maltratada, surrada, violentada, tirando a paz e extraindo as forças de uma forma bruta e desumana. Mulheres de 10, 20, 30 ou terceira idade, você foi feita para ser braço direito, alicerce em casa. No trabalho e na sociedade, faça valer o seu brilho. Não permita quem quer que seja tirar o que você tem de melhor. Denuncie, grite, peça ajuda. Mulher, a junção de cada letra que compõe essa breve palavra tem a ver com a habilidade de raciocínio, com o reflexo dos movimentos, com a capacidade de um ser tão sublime e simples ao mesmo tempo. Ah, quem não conhece a expressão mulheres? Expressão que faz rir e quando está tudo bem com ela é capaz de fazer até o mais insignificante se sentir especial. Violência contra a mulher. Devemos bater menos nessa tecla e mais na tecla do amor, do cuidado e da dignidade. Sendo negra, branca, índia, oriental, todas devem ser bem tratadas. Sendo ela capaz de gerar um ser tão inocente e frágil, disposta a entregar ao mundo alguém que não sabe nem lidar com um pensamento tão bruto. Violência, pauta que daria horas de explicação, prevenção e alerta a mulheres do mundo inteiro. Saber como evitar esse tipo de agressão é uma tarefa muito complicada, todos sabemos. Há quem diga que algumas mulheres provocam esse ato abominável. Nós discordamos. Não existe explicação para isso. Não existe defesa para alguém que é capaz de tamanha crueldade. Você teria coragem de agredir um ser tão lindo? Pense, reflita, agradeça, repare. Estenda a mão e seja capaz de sentir na pele o que cada mulher é capaz de sentir no momento da agressão. Dessa forma, todos fazer esse ato tão cruel. Seja mulher, seja forte, intensa e única. Boa tarde, Formosa da Serra Negra, zona urbana e rural, região circunvizinhas. Estamos iniciando Comadésima em Ação de Formosa da Serra Negra. Comadésima em Ação é uma edição da TV Comadésima, da Convenção Comadésima do Sul do Maranhão, e nos inspirou a dar sequência a essa brilhante ideia na nossa cidade. Comadésima é administrada pelo reverendíssimo pastor José Alves Cavalcante e pastor Raul Cavalcante Batista, pastor e supervisor da área 16, José Pereira de Souza. Hoje iniciamos Comadésima em Ação 20 de maio, onde no dia 18 de maio aconteceu o Faça Bonito, é uma data nacional no combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. E nesta tarde nós estamos iniciando essa live, dando boa tarde a todos. E também na nossa pauta da tarde, traremos o tema feminicídio e violência contra a mulher, com a participação do advogado Manuel Gesso, aqui nato de Formosa da Serra Negra, já se encontra conosco. E também com a presença do conselheiro tutelar, representante da sociedade civil, Eloy Sá. E a apresentação está com Sunamita Pereira. Sejam todos bem-vindos, Comadésima em Ação. Chamo neste momento o representante da sociedade civil, Eloy Sá, conselheiro tutelar. Convido também a fazer parte da mesa redonda
Manuel Gesso, advogado. Boa tarde, Eloy Sá. Boa tarde, Manuel Gesso. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Comadesma em Ação. Pela primeira vez, histórico, em nossa cidade, onde a Assembleia de Deus entra em outros temas, e isso faz parte também, além de nosso ato religioso, nós temos a nossa fé, a nossa crença, porém também nós temos outros cuidados também a termos com a nossa comunidade cristã. E consideramos que a igreja, ela tem uma grande responsabilidade sobre isso. Pois bem, neste momento eu passo a oportunidade a apresentar-se o conselheiro tutelar Eloy Sá, que vai dar as saudações para Formosa e logo mais retornamos para iniciarmos o debate. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui neste debate maravilhoso, nesta palestra. Na verdade, eu sou Eloy Sá, sou de Formosa da Serra Negra, tenho 27 anos de idade e sou um dos conselheiros tutelares aqui de Formosa da Serra Negra. E estamos aqui nesta tarde para esclarecermos mais a respeito dos direitos da criança e do adolescente, também assim como o advogado Manuel Gesso vai estar abordando tanto um assunto quanto o outro, direito da mulher, violência contra a mulher, também o direito das crianças e do adolescente, mais especificamente sobre o 18 de maio, que é o projeto Faça Bonito. Boa tarde a todos. Ouviremos agora também a saudação do advogado Manuel Gesso. Boa tarde a todos. Quero nesse momento cumprimentar os colegas, dizer que é uma grande honra estar aqui nesse momento, participando de tão importante ato, que é o de comentar, de discutir e fazer com que a sociedade Formosa Serranegrense fique mais informada, Com esse ato, acredito que é um ato que é muito importante, Quero saudar todos os que estão nos assistindo nesse momento, dizer que estamos aqui para colaborar, para trazer esclarecimentos, juntamente com o colega Sunamita, Eloy, dentro dos nossos limites aqui. Então, eu quero saudar a todos, dizer que sou advogado, estou residindo em Formosa Serra Negra, sou filho daqui, e para mim é um grande prazer poder somar nesse momento, dentro da minha igreja, juntamente com meus irmãos. Então, quero saudar com uma boa tarde. Obrigado, Eloy Sá, está representando o Conselho Tutelar de Formosa Serra Negra, e advogado Manuel Gesso. Todos nós aqui, a única que veio de fora fui eu, ali da região Tocantina, e não sou mais estrangeira, viu, gente? Já ganhei o título de cidadão Formosa Serranegrense, Isso é muito bom, obrigado aí à Câmara de Vereadores. Parece-me que na época foi reconhecido, quem deu a ideia foi o vereador Miguel Milhome e o James Arruda. Quero agradecer vocês pelo reconhecimento. 20 anos do 18 de maio, não é isso, Eloy Sá, Manuel Gesso? 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira parte do debate dá-se-á com a origem do Faça Bonito, que aconteceu no dia 18 de maio. E a frase impactante do Faça Bonito é: esquecer é permitir, lembrar é combater, Eloy? A origem do Faça Bonito, a campanha nasceu alusiva ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como caso Araceli. A mobilização para a data, o dia 18 de maio, foi instituído em 1998, quando cerca de 80 entidades públicas e privadas reuniram-se na Bahia para o primeiro encontro do ECPAT no Brasil. O evento foi organizado pelo Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes. O símbolo do Faça Bonito
é a campanha que tem um símbolo com uma flor, como uma lembrança dos desenhos da primeira infância, além de associar a fragilidade de uma flor com a de uma criança. A chamada, o slogan Faça Bonito, é: proteja nossas crianças e adolescentes. Essa frase quer chamar a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no Brasil. A Lei 9.970 instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Artigo 1º, fica instituído o dia 18 de maio com o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O que dizer dessas palavras: abuso, exploração, violência, opressão, violação de direitos, assédio? E também iremos falar da violência física, sexual, moral, emocional, patrimonial e psicológica. Neste momento, eu quero direcionar a primeira parte com o advogado Manuel Gerson, para nós entendermos, juntamente com toda a comunidade de Formosa da Serra Negra, todas as regiões circunvizinhas e aonde esta live estiver chegando neste momento. Quero pedir a você que compartilhe, porque é um momento ímpar, que nós precisamos ficar atentos. Pais, mães, fiquem atentos, e também as mulheres. Doutor Manuel Gerson, o que é considerado criança pela lei? É com você. Muito bem. Muito bem abordado isso, né? Porque é necessário, por parte de nós, sociedade, entender as limitações que a nossa lei impõe, né? O que ela descreve, o que ela faz. E muito bem você perguntar o que é considerado criança pela lei, né? A criança, para os efeitos da lei, diz lá no artigo 2º da Lei 8.069 de 1990, que é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera-se criança, para efeitos da lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, né? Então, quando nós conversamos, estamos debatendo algum assunto sobre questão de criança, adolescente, muito hoje se fala em pré-adolescente, em jovens, né, em crianças em si, mas o que a nossa lei diz é que é considerado criança para a lei aquele ser que tem até 12 anos de idade incompleta, né? Ou seja, 11 anos e 11 meses e alguns dias ali, né? Então, para a lei é considerado criança até essa idade. Muito bem. Agora, ainda continuando, por se tratar de lei, o que é considerado adolescente pela lei? Lembrando também aos internautas que estão participando, que vocês podem direcionar a pergunta para o número 99984108851. É o meu WhatsApp, estarei aqui passando para os nossos convidados. O que é considerado adolescente pela lei? Muito bem, muito bem. Também no artigo 2 da Lei 8.069, né, diz que adolescente é aquela criança, né, aquele ser entre 12 e 18 anos de idade, né? Então, nesse meio de tempo aí que o ser possui, entre 12 e 18 anos, ele é considerado pela lei adolescente, né? Por isso, devemos guardar em nossa consciência, porque a nossa lei, tanto quando trata-se especificamente da criança, do adolescente, como a lei geral, ela regulamenta os limites, os direitos, as garantias dentro desses parâmetros, para a criança e para o adolescente, né? Ou seja, a criança considerada até 12 anos incompleto, né? E a partir de 12 anos até os 18 anos é considerado adolescente. Há casos excepcionais, né, que a lei delimita, dependendo da situação, que pode ser também considerado criança até os 21 anos, né? Aliás, adolescente até os 21 anos também, a ser regido por essa lei que trata dos direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. Então, nós estamos iniciando
e alinhando aqui para podermos entrar no assunto definitivo. Manuel Gesso, diante do que foi exposto, agora nós vamos falar sobre as garantias fundamentais, né? E logo mais já estaremos passando também aqui o intercâmbio e a interação com o conselheiro Eloy Sá. Muito bem. Quando tratamos de questões de garantias e quando se trata de garantias fundamentais, nós devemos observar o que a nossa Constituição diz, né? Um exemplo, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito de ir e vir, o direito a ter acesso à educação, também são direitos fundamentais. E quando trata-se de criança e adolescente, esses direitos, a lei diz que essas pessoas que se enquadram nessa faixa etária de criança e adolescente, eles têm preferência ao acesso. É dever do Estado, obrigação do Estado, no momento em que ele está assegurando a nós cidadãos as nossas garantias fundamentais, dá preferência para as crianças e para os adolescentes quanto ao acesso à diversidade de direitos que ele possui. É um rol muito extenso aqui, se nós fôssemos falar, passaríamos aqui a tarde inteira falando dos direitos, mas é interessante falar que a criança e o adolescente tem essa preferência em razão às demais pessoas, né? Aí logo mais, se a gente fosse entrar aqui, vem a questão dos idosos, vem a questão do portador de deficiência. Então, a nossa lei, ela garante a essas crianças também o acesso prioritário aos direitos fundamentais e as garantias. E é importante que toda a sociedade saiba das garantias fundamentais de seus direitos, né? E está em debate hoje o direito da criança e do adolescente. Portanto, conselheiro Eloy Sá, diante do que foi exposto, nós vamos agora para a responsabilidade. Quem são os responsáveis? Mais uma vez, boa tarde a todos, né? Dr. Manuel Gesso deu uma explicação muito clara a respeito de quem são as crianças, de quem são os adolescentes, o que diz a lei a respeito destas pessoas referidas, né? E quanto à responsabilidade, não há uma pessoa mais responsável pela criança e o adolescente do que os próprios pais, né? Então, em primeira mão, melhor dizendo, a mãe, o pai, são os principais responsáveis por garantir esses direitos que por lei é exigido, é garantido. Então, os principais responsáveis são sim o pai e a mãe. Existem muitas outras exceções, né? Muitas outras exceções, dependendo da ocasião, dependendo do contexto familiar, dependendo dos acontecidos em todo aquele contexto. Então, vai mudar muito esta responsabilidade, dependendo do lar, da situação que a criança nasce, né? Existem muitos casos de abandono e, assim, existe uma família substituta que assume este papel, né? Mas, em primeira mão, a responsabilidade total de garantir o direito da criança e do adolescente, em primeiro lugar, é o pai e a mãe. O esforço começa daí. Muito importante. O Eloy Sá falou sobre pai e mãe. Para vocês dois, doutor Manuel Gesso e Eloy Sá, todos os pais, será que cumpre essa responsabilidade? Falando de uma forma bem prática, né? Eu estou conselheiro tutelar, né? Assumi este ano esta grande responsabilidade e estou falando na prática o que a gente vê, né? O que a gente vê dia após dia, o que chega para nós como denúncias, como inclusive da parte dos próprios pais, né? Existe uma falha muito grande em uma grande porcentagem das famílias quanto a este papel do pai e da mãe. Existem muitas falhas na criação e, infelizmente, as pessoas até agregam atribuições que não são nossas do Conselho Tutelar a uma determinada denúncia. É o pai que chega com o filho dizendo que não dá mais conta, sendo que foi ele que errou na educação do filho, né? Ele que falhou na sua missão, que por lei é dele, que por natureza também é dele, né? Então, existem sim muitas falhas e muitos erros dos principais responsáveis, que são
o pai e a mãe. Doutor Manuel Gesso, diante do exposto, qual a sua visão a respeito da responsabilidade de pai e mãe? Muito bem. Com certeza, o amigo Eloy tem bem mais experiência, porque está ali na lida todos os dias, sabe a nossa realidade aqui em detrimento do nosso município. Mas o que a gente vê no nosso dia a dia jurídico aí, que a gente trabalha também com o direito de família, né, é que muitas vezes há pessoas que querem se esquivar da responsabilidade e outras que tentam muitas vezes, vamos dizer assim, impedir que quem possa dar a educação correta dê a educação correta, né? De certa forma, parte da sociedade realmente se empenha, busca dar a seu filho a devida educação, busca dar a seu filho, principalmente, a devida assistência, né? Porque sabemos que a família é constituída de várias características, e uma delas que dá à criança uma educação de qualidade e um bom exemplo é a questão da assistência, né? Nós que lidamos diariamente com esses casos aí, vemos que muitas vezes o pai ou a mãe não estão muito preocupados com o futuro daquela criança, mas apenas com aquele momento, né, de como que vai fazer. De antemão disso, eu também acho que há uma necessidade de mais políticas públicas em relação a isso, de mais, vamos dizer assim, de mais interesse do Estado lá no começo, né? Porque vemos famílias desestruturadas desde o início, o Eloy se depara com isso todos os dias, porque a criança já vem de um histórico de má educação, né? Mas, resumindo, eu vejo que ainda há muitos erros, ainda há déficit em relação a isso aí. E lembrando também, acrescentando, como nós estamos numa mesa redonda, lembramos que, além de alguns pais imporem a responsabilidade para o Conselho Tutelar, também tem pais que impõem a responsabilidade para o professor de escola, não é isso? Às vezes, coloca o filho lá como se fosse um objeto qualquer, mas que, na verdade, o professor ele tem a função diferente. Ele está ali para ensinar a área secular para ele, né? O estudo, crescer. Doutor Manuel Gesso, você falou no início, lá no nosso prefácio, das garantias fundamentais, né? E então nós vamos entrar aqui dentro deste tema, falando também sobre a responsabilidade do Estado. Já falamos sobre a responsabilidade de pai e mãe, e sendo que o Eloy Sá também pode ficar, se você quiser ter a palavra, pode falar também. Fale-nos também a respeito da responsabilidade do Estado com mais precisão. Muito bem. Quando falamos na responsabilidade do Estado, que nem você acabou de comentar aqui, muitas vezes há pessoas que pensam que a escola, por ser uma escola pública, né, por ser administrada pelo Estado, ela tem o dever de tanto dar o ensino como a educação, né? Mas a questão da educação e o ensino são diferentes. A educação é em casa, na residência, e o ensino é na escola, né? E muitas vezes o que a nossa sociedade precisa entender é que o Estado é obrigado, sim, a dar meios para que o cidadão crie seu filho de forma que venha a educá-lo para ser também uma pessoa de bem, né? O Estado tem que promover emprego, o Estado tem que promover com que as pessoas que não têm renda possam ter a renda. Nós vemos um exemplo muito claro, é o Bolsa Família, né, que temos aí, que é uma política pública e responsabilidade do Estado tentando impulsionar para que aquela família que muitas vezes não tem condições venha a ter, né? Ou seja, então o Estado dando condições para que o pai crie seu filho, ele vai dar o quê? Vai dar uma educação de qualidade. Aqui nós somos exemplo disso, temos escolas muito bem preparadas no nosso município, né? Temos carros que transportam as crianças com segurança até a escola, temos merenda escolar. Isso aí o Estado está ajudando aquele pai, aquele cidadão a educar seu filho, a criar seu filho e a conduzir a ele a uma sociedade mais preparada, mais bem regularizada, né? E o pai deve, quando não atende esses requisitos, cobrar do Estado esse atendimento, né? A essa prestação de serviço, nesse caso aí, né? Então a responsabilidade do Estado é essa, é de dar condições para que o pai crie seu filho de forma digna, resumindo, né? Eloy Sá, ouvimos aí a responsabilidade do Estado, já incrementamos também a responsabilidade de pai e mãe. Fale-nos sobre a responsabilidade da sociedade.
E você, como conselheiro tutelar, com certeza tem essa atenção, né, a respeito da responsabilidade da sociedade. Então, a responsabilidade da sociedade a respeito da garantia do direito das crianças e dos adolescentes é exatamente ter voz, né? A sociedade, eu falo de um modo geral, o vizinho, o carteiro, eu falo religiosamente, o pastor que conhece a estrutura daquela família, né? Quem visita, digamos, que qualquer outra pessoa responsável. Você citou algo muito importante aqui, o professor, né? São quem bem conhece o estado de uma criança. Inclusive, nós vamos à frente comentar sobre isto. E todas estas pessoas, elas são capazes de contribuir para que esses direitos sejam garantidos. E também são capazes de identificar quando esses direitos são quebrados. E hoje, a sociedade ela tem uma voz ativa. Nós temos vários canais, como o número 100, que podemos ligar e fazer uma denúncia. Qualquer integrante da sociedade, a respeito de qualquer tipo de agressão, de violação do direito da criança e do adolescente, do direito da mulher, pode também estar ligando neste número, procurando assim uma resposta, uma punição necessária e uma ação dos órgãos competentes a respeito daquela situação, né? Então, a sociedade tem um papel fundamental neste combate a muitas irregularidades que há contra a criança e adolescente e contra também, não podemos deixar descartado, o direito da mulher, né? Violência contra a mulher. Pois bem, vamos aqui ver os nossos internautas que estão online. Carla Araújo, advogada também, minha prima, viu? Advogada criminal, viu? Temos também o Jairo, Tia Leni, lá em Açailândia, obrigado. A Auricélia, de Senador La Roque, ela está dizendo aqui, verdade, muitos pais não querem cuidar de alguns problemas que aconteceu com o filho e joga toda a responsabilidade para a escola. Então, esse tema está aí desenrolando muita coisa, né? E muita gente também assistindo. Outros estão comentando que o tema é importante. Tem uma conselheira tutelar que está aí nos seus prazos, né? A Irenilde Arruda, com certeza. Quem são os conselheiros tutelar de Formosa? Mande um alô aí para ele. Então, quero mandar um abraço especial a todos os meus companheiros, conselheiros tutelares, a Ivonete, né, que é a nossa coordenadora. Eu sou o vice, vem a Irenilde Arruda, que é a nossa gravidinha, né, que está aí prestes também a ter a sua experiência de mãe, tem uma criança. Severo está feliz. Severo está feliz. Temos a Veltana, nossa companheira guerreira aí das batalhas pesadas, né? Temos o nosso amigo José, né, que é o popular negro da Nair, né? Se chamava de José, provavelmente ninguém vai saber que se trata dele, né? Então, eu quero mandar um abraço especial a eles, que com certeza estão aí nos assistindo e contribuindo também para a sociedade de Formosa da Serra Negra. Avançando, Estatuto da Criança e do Adolescente, faça bonito, né? 20 anos, não é isso? De combate. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, 30 anos, né? O objetivo da live nessa tarde é a proteção integral à criança e ao adolescente. Doutor Manuel Gesso, o que é considerado criança pela lei, já foi falado, né? Nós vamos agora entrar em outros temas também, disponibilizando você e franqueando a você a pauta, viu? Você pode ficar à vontade e interagir com o Eloy. Muito bem. Só para fechar a questão da responsabilidade, eu queria aqui apenas ler um artigo do nosso estatuto, já que vamos iniciar, né? É o artigo 70, que diz assim: é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Acredito eu que por isso que está sendo feita essa campanha, né, do Faça Bonito, porque é dever nosso, os pais, a sociedade, aqueles que compõem o poder público, aqueles que compõem a sociedade civil, o dever, né, de prevenir a ocorrência, de prevenir essas ocorrências à violência, a maus tratos, a qualquer tipo de ato que venha a tirar a dignidade de uma criança.
Então, só para fechar essa questão da responsabilidade, eu queria deixar aqui para vocês esse artigo do nosso estatuto, né, para que possamos ter essa consciência. Se vimos, se ouvimos, se ficamos sabendo, que não venhamos a nos restringir, mas venhamos a denunciar para que essa prática, esse ato que vem fazendo um pequenino sofrer, venha a ser corrigido, né? Porque temos aí em nossa sociedade pessoas para fazer esse tipo de prevenção. Eloy Sá, lembrando aqui, quando procurar o Conselho Tutelar, para podermos aprofundarmos melhor ainda no tema, quando procurarmos o Conselho Tutelar de Formosa? Pois bem, o Conselho Tutelar, só para ficar bem claro o que se trata o órgão, né? Que nós sabemos que em 1990, dia 13 de julho, mais especificamente, foi sancionado a lei, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E dentro desta lei surge o Conselho Tutelar, né? Com todas as suas atribuições, com todas as suas regras, sendo que algumas delas são definidas em caráter municipal, né? São leis municipais que definem algumas características, né? Alguns direitos dos conselheiros tutelar, mais especificamente falando. E quando procurar o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar é um dos componentes essenciais nesta prevenção do direito da criança e do adolescente. Ele nasce justamente pela essa carência que havia, né? Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, se formos olhar, a lei não dava ênfase nenhuma sobre esta faixa etária aqui, muito bem citada pelo nosso advogado, que é a faixa etária de 1 a 17 anos, né? A 18 anos incompletos, e não havia uma assistência dedicada a este público. E o Conselho Tutelar nasce junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma enorme, digamos assim, leque de leis de proteção à criança e do adolescente, e junto com essas leis nasce o órgão que é justamente o guardião desta lei. Quando procurar o Conselho Tutelar, aqui é necessário nós conhecermos as atribuições do Conselho Tutelar, né? Não é tudo que acontece que se deve procurar o Conselho Tutelar, né? Muita gente, às vezes, confunde as nossas atribuições. O artigo 136 do ECA diz quais são essas atribuições, que a primeira delas é atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, parágrafo 1 a 7, né? A outra, atender e aconselhar os pais ou responsável aplicando as medidas previstas no artigo, né? Então, há uma grande confusão a respeito disso aí. Atender e aconselhar os pais ou responsável aplicando as medidas previstas. O que acontece muitas vezes é que os pais procuram o conselho para, quem sabe, aconselhar o filho. E, na verdade, a atribuição do conselho é aconselhar os pais, né? A lei protege a criança, a lei que protege os pais é outra coisa, é relacionada a outro tipo de coisa, mas continuo batendo na mesma tecla, o pai e a mãe é o responsável pelo seu filho. Então, qualquer falha dele está sob a responsabilidade do pai e mãe, e uma das atribuições do Conselho Tutelar é atender e aconselhar os pais ou os responsáveis por aquela criança, né? Então, não é em qualquer situação que você pode procurar o Conselho Tutelar. Se sua criança está dando muito trabalho, às vezes nós atendemos porque nós até tomamos a dor daquela família, né? Às vezes por uma má criação que teve, a desestrutura de uma separação do casal, que causou uma confusão na mente da pessoa, e ele se tornou um adolescente problemático. Às vezes até uma criança que sofreu abuso na infância e se tornou um adulto difícil, ou um adolescente difícil de se lidar, né? Então, nós devemos ter esta sensibilidade e esta maturidade de saber o momento certo de procurar o conselho. Mas o Conselho Tutelar
é única e exclusivamente para proteger os direitos da criança e do adolescente, né? Isso é muito importante frisar, que isso é uma grande conquista também, né, da criança, esse direito também para a criança e para o adolescente. Gente, essas palavras, abuso, exploração, violência, opressão, violação de direitos e assédio, é muito forte, né? Muito forte, isso tem causado muitos danos na vida de muitas pessoas. Pois bem, doutor Manuel Gesso, o que envolve a proteção da criança e do adolescente, quais são os campos em que levou à necessidade de sedimentar uma lei regulando o direito dos menores? Explique. Muito bem, muito boa a sua pergunta, em relação a isso, porque, como vimos aqui, essa lei é de 1990, né? 1990, então já se passaram muito tempo. E aí, se você pegar a lei lá no site Planalto, quem quiser dar uma olhadinha, basta digitar no Google, né? ECA Planalto, você vai ver lá a lei com todas as suas emendas, todas as suas alterações e as datas. Se você for perceber, todo ano quase há necessidade de fazer essa alteração, de implementar algum artigo, né? Porque a sociedade muda, evolui e há necessidade de uma atualização jurídica, né? Em relação a isso, o que me traz a memória da questão da necessidade de criar uma legislação específica para a proteção da criança e do adolescente foi que, por muito tempo, as crianças eram levadas e tratadas com, vamos dizer assim, com um pouco de desprezo, né? Quem tinha mais, vamos dizer assim, valor seria o adulto, quem tinha mais vez seria o adulto. A criança servia muitas vezes para trabalho, trabalho quase que semelhante a escravos, né? Trabalhar sem receber, muitas vezes, e isso aí gerou a necessidade de se criar uma legislação específica para combater a questão desses casos mais notórios, né? Mas a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não trouxe apenas essa proteção da questão da violência, da questão da exploração, né? Mas trouxe ainda outras e outras garantias que veio a implementar e a gerar direitos fundamentais das crianças e adolescentes, né? De modo que assegure a essa criança, esse adolescente, que tenha acesso a seus direitos, de modo que venha a usufruir piamente deles, né? Tanto é que criou o Conselho Tutelar, como muito bem falou o Eloy aqui, para que viesse a ajudar, viesse a estar ali na linha de frente, batendo, para que esses direitos que foram enumerados nessa lei viessem a ser executados de fato, né? Como eu falei no início aqui, repetindo, uma dessas características que essa lei trouxe é a questão da preferência que essas crianças têm no acesso, né? Preferência de atendimento, preferência no acesso à educação, preferência na questão de ser tratada com mais cuidado, com mais requinte, né? E muitas vezes nós vemos que isso tem dado certo, né? O combate à violência é muito grande por parte do nosso judiciário, por parte do Conselho Tutelar, por parte do Estado, e tem dado muito certo isso, né? Se a gente for ver lá a questão dos índices e violência, tem aumentado porque, infelizmente, o nosso Brasil está uma desordem a questão da violência, mas tantos e tantos casos foram resolvidos, tantas e tantas famílias foram reconstruídas através desses atos. Então, a criação da lei, para que ela viesse a ser implementada em nosso ordenamento, foi um presente às crianças e ao direito do cidadão. Vamos discutir também sobre o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a questão tão polêmica do castigo, né? Queremos ouvir o que diz a lei. Aqui no artigo 18 fala o seguinte: a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico. Isso aí nós vemos que já é muito polêmico. Ou de tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada e também pelos responsáveis, pelos agentes públicos. Vamos discutir isso aí, falando sobre o castigo físico com vocês aí, viu? Realmente é um tema bastante polêmico, né? Esse direito que a criança tem, né? E o Manuel Gesso citou algo interessante, né? Estas reformas e algumas alterações que são feitas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Às vezes a pessoa cria a lei, elabora a lei, pensando em um todo, né?
mas o conceito prático, muitas vezes, e o contexto de cada família se diferencia muito uma da outra, né? Nós, pelo menos, a nossa geração aqui, eu tenho 28 anos, a Sula deve ter uns 18 anos de idade aí, Manuel Gesso, seus 25, né, Manuel Gesso? 24 anos. Ainda fomos educados da maneira antiga, né? Da maneira antiga, quando falhávamos, realmente o cipó de vassourinha estava ali, né? No meu caso, muitas vezes a colher de pau, né, da cozinha lá também fazia um pouco de efeito, e eu digo que isso serviu na minha educação, né? Mas o meu contexto familiar era um contexto muito bom. A minha mãe, uma mãe muito equilibrada, o meu pai bastante na dele em relação à educação, né? Mas eu acredito que a lei faz esta ênfase por causa dos exageros que há quanto à correção da criança e do adolescente, né? Realmente existem muitos contextos em que a criança sofre uma agressão que causa sangue, que causa quebra um membro do seu corpo. Então, diferencia muito. É por isso exatamente que se dá a polêmica quanto a este artigo, a esta lei, né? E uma bem discutida recentemente é a lei da palmada, né? Do pai não poder nem dar uma palmadinha no filho, o que eu acho que é praticamente impossível, né? Eu vou falar na prática e bem claramente. É praticamente impossível uma pessoa criar uma criança sem que haja uma correção, né? Então é bem polêmico e provavelmente muitos não vão concordar com a minha opinião, justamente por causa dos diferentes contextos que há, né? Certo. Naquelas palavras frisadas de exploração e abuso, é importante também aqui nós falarmos como os pais podem identificar se sua criança está sofrendo algum tipo de abuso, que tipo de comportamento ela apresenta. Muitos pais precisam se atentar a isso, é um detalhe muito importante. Vamos lá, Manuel Gesso, começa com você, depois a Eloy vai complementando, porque essa parte aqui é uma das bem radicais. Pois bem, Sula, quando se trata de comportamento, né, nós e os pais devem estar sempre atentos ao cotidiano de sua criança, né? Acredito que quando há vamos dizer assim, quando há ali uma intervenção de alguém no comportamento de uma criança, de um adolescente, de modo que venha ali a extrapolar os limites, né? Vamos dizer assim, que venha a explorá-lo de forma ilegal, que venha a abusá-lo, haverá por parte dessa criança uma mudança de hábitos, né? Haverá uma mudança de comportamento e há uma necessidade dos pais sempre analisarem isso. Primeiramente, conversando, né? O filho que não conversa com o pai, é complicado que você saber o que ele está sentindo, o que ele está passando. Muitas vezes nós vemos falar muito também no bullying, né? Do que as crianças passam muitas vezes na escola ou na sua vida cotidiana social, né? Então é muito importante esses pais conversarem, esses pais terem um contato mais detalhado com essa criança e se verem que há um comportamento estranho, uma ação da criança que não era rotineira, procurar ajuda especializada, né? Procurar o psicólogo para que faça uma consulta e ver se há alguma intervenção de alguma outra pessoa que está causando prejuízos ao psicológico daquela criança. Verdade, muito bem explicado. Aqui, um dos temas agora já entrando nessa questão de abuso sexual contra criança e adolescente, né? A Carla Araújo, advogada criminalista, está dizendo aqui o seguinte: uma das características que pode identificar o abuso contra uma criança é a mudança de comportamento e humor da criança, né? É importante, vamos entrar já nesse tema bastante polêmico, né? E também de suma importância, que é exatamente o alvo principal deste debate, é onde nós estamos chegando agora, né? Nós estávamos dando um apanhado geral para poder debatermos a parte prática, a parte de acontecimentos, a parte do que realmente vivem as crianças, né? E realmente
a mudança de comportamento de uma criança, ela simboliza algo, e na maioria das vezes o abuso sexual, né? Uma criança, ela não consegue identificar o que é o ato sexual, né? Às vezes este abuso acontece com uma pessoa que é próxima desta criança, né? Uma pessoa que tem uma convivência com essa criança, um parente, um amigo da família, que de repente se põe em alguma ocasião sozinho com a criança e começa a fazer coisas que para a criança é desconhecido, né? A sexualidade ainda não está impregnada na mente nem nos hormônios daquela pessoa. Então, o abuso começa daí. E é daí que começa a criança se sentir estranho, né? Porque é algo precoce. Nós sabemos que a sexualidade, ela faz parte do corpo físico, mas ela tem o tempo certo de se aflorar, de ser praticada, né? Digamos assim. É parte nossa, até para o ato da reprodução é necessário a sexualidade, mas tem o tempo certo, tanto psicologicamente quanto hormonalmente e fisicamente falando. E realmente é o que acontece. E uma estatística importante que nós temos percebido, vamos entrar abuso sexual contra a criança e adolescente, violência contra a mulher e agora o tema central da humanidade, pandemia, né? Pandemia. Em tempos de pandemia, percebeu-se por pesquisas que nesse tempo de isolamento social, aumentou-se o número de casos de violência contra a mulher. E por decorrência disso, aumentou também o número de notificações, o número de denúncias contra tais atos. Mas, ao inverso disso, diminuiu os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Isso, as notificações. O que foi que se percebeu dentro de tudo isso? É que um dos ambientes onde é mais possível também identificar uma diferença de comportamento da criança é na escola, né? Os professores que estão lidando diariamente, eles têm uma facilidade, até porque, na grande maioria das vezes, são pessoas formadas em pedagogia, que exatamente estuda o comportamento de uma criança, né? E o lidar diário dele sabe quando há uma diferença, né? Então, se percebeu que diminuiu, praticamente foi a zero. O que foi que aconteceu? As escolas estão desativadas, professores não estão tendo um contato direto com a criança, não está sendo possível identificar se está havendo ou não abuso. Muitas vezes a criança sofre, mas não tem coragem de dizer. Muitos pais são desapercebidos, não conseguem identificar esta mudança de comportamento na criança, e acontece que tudo vai passando e nada é feito, né? Então, esta estatística específica é preocupante nesses tempos de pandemia que estamos vivendo. Diante disso que nós estamos ouvindo, tem uma coisa, uma palavra que vai ser direcionada para os pais. Não todos, uma palavra chamada covardia, né? Muitas vezes o pai e a mãe sabem, os mais próximos, que nós sabemos que os agressores, eles não estão distantes, são os agressores próximos. O que vocês falam para mim a respeito desta covardia de pais que não deve acontecer, né? É verdade. Infelizmente, não é difícil deparar com casos dessa natureza, né? De que muitas vezes o pai ou a mãe omite certo ato de agressão ou de violência contra a sua criança por não querer magoar, por não querer ferir o seu companheiro. Não é difícil vermos isso. De certa forma, há casos que você pesquisar na internet ou até mesmo em sua comunidade, há casos que alguns dos cônjuges ali, o homem ou a mulher, acham até normal, né? Torna-se uma prática que para eles é normal. Quando é descoberta, aí vem aquele choque. Olha, Manuel, né? Também ainda, segundo um pouco, nós temos aqui um detalhe, a rejeição da criança com a presença do agressor. Né? Muito bem, muito bem. Isso aí os pais de família devem observar o comportamento da criança quanto à presença de uma terceira pessoa. Então é necessário o pai de família ouvir a sua criança, não simplesmente ignorar. Muito bem fala isso aí. Com certeza a criança, uma vez que ela sente-se lesada,
vamos dizer assim, na maioria das vezes, ela repugna aquela pessoa, né? Porque como ela bem pontuou aqui, ela não está preparada para aquele momento. Então, sendo uma situação estranha, para ela, torna-se uma necessidade de afastar-se daquilo ali, né? E muitas vezes o pai, a gente observa, o pai quer impor certos relacionamentos de criança com certas pessoas da família, certos amigos, certos padrinhos, certos, vamos dizer assim, tios, né? Que muitas vezes cometem esse tipo de situação. Eu quero até lembrar aqui para vocês sobre aquele caso que passou, que foi muito comentado antes dessa pandemia, no Fantástico, né? Que ocorreu aquela polêmica toda, não vem ao caso, mas a questão do caso em si, o que aconteceu com aquele rapaz, né? O rapaz agrediu a criança, veio a matar a criança, né? A praticar um homicídio, e aí para a mãe era normal, porque era da família, era parente, né? Então a necessidade, como a Sula falou, de analisar o comportamento da criança para que seja tomar as providências necessárias para que não haja nenhum tipo de dano maior à vida, ao psicológico daquela criança. E nós temos, em nosso município, com certeza, nós temos assistência psicológica, nós temos o auxílio do Conselho Tutelar, que com certeza irá fazer com que essa criança tenha um atendimento priorizado, um atendimento com muita cautela, para que ela venha ser atendida da forma que ela merece, que a lei garante que seja, né? A omissão é crime? A omissão é crime. E também para o agressor e o abusador, quais são as penas? Há vários tipos de reprimendas, né, para essas pessoas que cometem esses crimes. E quando há prática de crimes contra crianças e adolescentes, esses crimes são punidos mais severamente, né? Há agravantes, há aumento de pena, que a depender do caso, pode até mesmo dobrar aquela pena que a pessoa pagaria. Alguns benefícios que aquela pessoa, que muitas vezes tem, né, de progressão de regime, de diminuição de pena, ela não tem quando pratica um crime contra uma criança, né, porque há aí um agravante, há aí um aumento de pena, e é considerado também, em alguns casos, dependendo da situação, como crime hediondo, né, aquele crime que há um repúdio maior por parte da sociedade, um repúdio maior e uma punição mais severa por parte do judiciário em relação a isso daí. Finalizando a primeira parte com o tema exploração sexual de criança e adolescente, eu quero franquear a palavra ao conselheiro tutelar Eloy Sá, se ainda tiver alguma complementação, para nós irmos à segunda parte, que é violência contra a mulher, onde nós vamos dar 2 minutos aí de intervalo e logo estaremos retornando, né? Eloy Sá, é com você dentro desta pauta que nós estamos falando, das finais. Beleza. Então, gente, nós estamos falando especificamente de violência sexual, né? Exploração sexual. Mas existe a violência física, a violência psicológica e, por fim, a violência sexual, né? Então, eu quero deixar como finalização deste assunto um aconselhamento aos pais. Dentro desta violência sexual está atribuído o abuso sexual, que é isso que nós estávamos acabando de comentar. B, a exploração sexual comercial, né? É outra forma de violência sexual. E a terceira, tráfico de pessoas, né? São esses 3 tipos aqui que caracterizam a violência, mais específica, a violência sexual. E falamos muito a respeito do abuso sexual, eu acredito que ficou bem esclarecido, e eu quero deixar um aconselhamento como finalização deste tema. Eu quero dizer aos pais, sejam mais atentos com seus filhos, protejam mais os seus filhos, confie menos nas pessoas. O seu filho é prioridade sua, o seu filho é uma joia que Deus te deu. Zele pela conduta do seu filho. Um abuso sofrido na sua infância vai causar traumas que ele levará para a sua vida inteira, mágoas dentro do seu coração que talvez ele nunca vai ter coragem de chegar e contar para ninguém, porque foi de alguém muito próximo.
Se for de alguém de dentro de casa, seja esposo ou esposa, que haja esse tipo de coisa, pois tome uma atitude, denuncie, não deixe seu filho perecer. Ele depende de você, ele depende de você para ser um adulto feliz, um adulto sem prisões, um adulto sem manchas na sua personalidade. Ele precisa de você para a formação psicológica dele. É por isso muitas vezes que se formam pessoas psicopatas, é por causa das agressões físicas e também sexuais que há dentro de casa. Outra coisa, ainda para finalizar este tema, tenha cuidado com os meios eletrônicos. A nossa geração, falei da nossa idade, né? Algo que não é muito ético, mas falei da nossa idade aqui há pouco. E confesso a vocês, nós somos uma geração que sabemos lidar com a tecnologia até um certo ponto. Nós sabemos se limitar, nós sabemos lidar, sabemos o que prejudica. Eu digo mais na prática, nós sabemos criar um Facebook para nós sabemos que há o Instagram e que ele precisa de seguidores. Nós sabemos, por exemplo, que há fazer o uso do e-mail, né? Mas eu digo para vocês que nos ouvem e todos os presentes, que a geração que está vindo após nós sabe de muitas coisas que nós não sabemos. É aí que mora o perigo, é aí que começa a parte do crime cibernético pela internet. Às vezes o seu filho está com o celular na mão e tem um pedófilo aliciando ele, um pedófilo enganando ele. E que muitas das vezes, segura aí, Eloy, que os filhos ficam escondidos dos pais, né? E é bom os pais observar o que os filhos estão vendo no seu celular. É verdade. E saber realmente o tempo certo de dar um celular para uma criança, um adolescente. Tem determinado tipo de jogo que está gerando uma preocupação, tanto na nossa cidade quanto no Brasil inteiro. Já recebi, fora do Conselho Tutelar, relatos de pessoas que estavam diariamente conectados a um jogo lá que eu não entendo perfeitamente como funciona, mas é um jogo de vida ou morte, é um jogo de tiro, de corte, de sangue. E estas pessoas relataram uma coisa, que aquilo foi tomando de conta da mente da pessoa e de repente aquele adolescente passou a ameaçar os pais em casa, porque para ele, para a sua mente que estava em formação, se tornou comum matar, se tornou comum esfaquear uma pessoa, fazer sangue, né? Então, você que tem filhos pequenos ou até mesmo adolescente, tenha cuidado, imponha limite neles a respeito das redes sociais, ao respeito do uso da tecnologia e mais especificamente do celular, que é um aparelho móvel que você pode usar na sala, mas você também pode usar ele no banheiro, você pode usar ele na cozinha, mas você também pode usar ele lá na praça, né? Então é aí que mora o perigo destas tecnologias que estão chegando, e estas pessoas que estão vindo após nós têm mais conhecimento do que nós e se aprofundam em coisas perigosas. Pois bem, finalizamos aqui a primeira parte. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Eloy, vamos aqui, quando os formo-serranegrenses podem procurar o Conselho Tutelar, o número de telefone do Conselho Tutelar. O número oficial do Conselho Tutelar de Formosa da Serra Negra é este. Eu vou esperar você pegar o celular ou a caneta para anotar. Anote aí, os internautas, anotem. Qual é o número do Conselho? 984-94-2716. Vou repetir, 984-94-2716. A qualquer momento, a qualquer dia que você ligar ou mandar mensagem no WhatsApp deste número, alguém do Conselho Tutelar vai lhe atender e lhe direcionar da maneira certa. Então, e preservar, né? Preservar, com certeza, sigilo total. Os horários de atendimentos lá no prédio do Conselho Tutelar. Essa questão do atendimento, nós estamos fazendo ela toda de forma online neste período da pandemia. A pedido, a ordem do nosso prefeito municipal, do decreto, nós precisamos fechar o prédio, mas, repito, 24 horas por dia
por dia nós estamos atendendo às necessidades relacionadas à criança e ao adolescente. Pois bem, aqui encerramos a primeira parte com o debate do combate à exploração sexual de criança e adolescente. Retornaremos em 2 minutos. Todos os seres vivos tremem diante da violência. Mesmo a verbal, a física ou a intelectual. Todos agridem o coração. A mulher, por sua vez, é uma das vítimas mais propensas a esse tipo de agressão. Como podemos imaginar em um ser que foi criado para dar suporte à vida, aquela que ama, que cria, que resolve, que apoia? Mulher, obra-prima, delicadeza no olhar e em cada gesto. Sendo maltratada, surrada, violentada, tirando a paz e extraindo as forças de uma forma bruta e desumana. Mulheres de 10, 20, 30 ou terceira idade, você foi feita para ser braço direito, alicerce em casa. No trabalho e na sociedade, faça valer o seu brilho. Não permita quem quer que seja tirar o que você tem de melhor. Denuncie, grite, peça ajuda. Mulher, a junção de cada letra que compõe essa breve palavra tem a ver com a habilidade de raciocínio, com o reflexo dos movimentos, com a capacidade de um ser tão sublime e simples ao mesmo tempo. Ah, quem não conhece a expressão mulheres? Expressão que faz rir e quando está tudo bem com ela é capaz de fazer até o mais insignificante se sentir especial. Violência contra a mulher. Devemos bater menos nessa tecla e mais na tecla do amor, do cuidado e da dignidade. Sendo negra, branca, índia, oriental, todas devem ser bem tratadas. Sendo ela capaz de gerar um ser tão inocente e frágil, disposta a entregar ao mundo alguém que não sabe nem lidar com um pensamento tão bruto. Violência, pauta que daria horas de explicação, prevenção e alerta a mulheres do mundo inteiro. Saber como evitar esse tipo de agressão é uma tarefa muito complicada, todos sabemos. Há quem diga que algumas mulheres provocam esse ato abominável. Nós discordamos. Não existe explicação para isso. Não existe defesa para alguém que é capaz de tamanha crueldade. Você teria coragem de agredir um ser tão lindo? Pense, reflita, agradeça, repare. Estenda a mão e seja capaz de sentir na pele o que cada mulher é capaz de sentir no momento da agressão. Dessa forma, todos serão incapazes de fazer esse ato tão cruel. Pois bem, retornamos agora e vamos para a última pauta. Convidando novamente o conselheiro Eloy e advogado Manuel Gesso para finalizarmos o expediente. Desde já queremos agradecer aos internautas que estão ao vivo, Florisdete, Maria Dalva, Vanessa Milhome, doutora Carla, temos muitos internautas aqui e depois também os vídeos serão vistos. Pois bem, começando aqui com a campanha do Ministério dos Direitos Humanos. Estou em casa 24 horas com quem me agride. Que coisa triste, né? Campanha do Ministério dos Direitos Humanos. Olha só, essa pauta é violência contra a mulher. De acordo com os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, houve um aumento médio de 14,1% no número de denúncias feitos ao Ligue 180 dos primeiros 4 meses de 2020 em relação ao ano passado. Cresceu muito, viu? O total de registro de violência contra a mulher foi de 32,9 mil entre janeiro e abril de 2019, contra 37,5 mil no mesmo período deste ano. Sabemos aí
que a quarentena está rendendo muito, né? Está rendendo muito e, por sinal, para as mulheres, em parte aí, não está nada bem. Pois bem, doutor Manuel Gesso, lei do feminicídio, violência contra a mulher. Estou em casa 24 horas com quem me agride. Começa com você. Muito bem, Sula. É um caso e uma questão bem atual, o debate sobre a questão da violência contra a mulher. A mulher ela teve muitas vitórias jurídicas no campo da busca e do alcance dos seus direitos, né? Quanto à igualdade, quanto à questão da proteção. Nós sabemos que, por mais que haja uma lei específica, como uma lei muito bem conhecida, a Lei Maria da Penha, né? Há ainda casos e mais casos de violência contra a mulher, né? Eu sempre falo para clientes, quando me procuram em razão disso, que nunca é normal uma agressão. Toda agressão ela deve ser levada em consideração, porque hoje você pega um beliscão, amanhã você pega um tapa, Deus que lhe livre, depois você está morta, né? E por essa ocasião, a Lei 13.104 de 9 de março de 2015 cria então a palavra e adiciona isso no ordenamento jurídico, que é o feminicídio, né? O feminicídio ele foi trazido ao Código Penal porque houve uma necessidade de uma punição mais severa àquelas pessoas que cometem casos de homicídio contra mulheres, né? O que diz aqui no preâmbulo da lei? Diz assim, a lei altera o artigo 121, né, do Código Penal, que é o artigo do homicídio, né? E coloca circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio, né? E o artigo 1º da lei, número 8.072, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos, né? Então, nós vemos aí que houve uma necessidade, por parte da legislação, trabalhar essa questão do homicídio contra as mulheres, de forma que veio a agravar a punição aos agressores, também veio trazer o aumento de pena, né? Então, o que diz? O que diz lá na lei? Aqui nós vamos trazer para vocês um pouquinho do que ela diz, né? O que trata a lei. Nós vemos que o homicídio já é um crime que é punido pela sociedade desde o nosso Código Penal de 1940, né? E dentro dele, lá, se eu não me engano, no inciso 4, foi colocado um agravante da questão do feminicídio em relação da sexualidade, né, da mulher, ao homicídio em relação à sexualidade, em relação ao ser mulher, né? E isso aí trouxe um ganho muito grande para o ordenamento jurídico quanto à efetivação dos combates a essa questão do feminicídio, porque trouxe a necessidade do nosso Poder Judiciário a aplicação de mais e mais consequências àqueles que praticam esse tipo de crime. Por mais que haja também essas políticas, essas leis, essas previsões legais de punição, ainda não é o suficiente. Nós vemos que o problema do feminicídio, da violência contra a mulher, não está na falta de lei, porque graças ao nosso belo trabalho aí, vamos dizer assim, no campo jurídico aí dos ganhos com o ordenamento jurídico, há uma série de leis que protegem a mulher. Mas há ainda uma falha, tem que se analisar onde é que está essa falha. Se é lá na educação da criança quando ela cresce, se é lá na formação da família, se é lá na questão de uma assiduidade quanto às denúncias, né? Que eu acho também que é muito importante. Abro mão aqui para vocês de um fato particular, né? Que eu recebo no meu escritório, às vezes, mulheres que me contam algumas relações que tiveram de agressão, e aí a gente orienta, né, que faça a denúncia, que se quiser estamos à disposição, e muitas delas acabam por desistir de prosseguir, né? Tratam aquilo como um ato normal e acabam deixando por isso mesmo. E né? muitas delas acabam por desistir
por a questão de ameaças, não é isso? Isso, muito bem. Manuel Gesso, a respeito desta questão de crimes contra a mulher, esses crimes, essa inclusão do feminicídio no rol dos crimes hediondos, vamos descrever mais um pouco para os nossos ouvintes, sobre esses crimes, as práticas, para que a população entenda melhor. Muito bem. O crime hediondo, ele é um crime que ele é considerado que há mais repúdio por parte da sociedade. É aquele crime que torna, acabando ser, vamos dizer assim, vamos procurar aqui uma palavra para nós fazermos o conceito desse crime aqui. O crime hediondo é como aquele crime bárbaro, né? Aquele crime que vem a trazer um repúdio maior, uma questão moral, questão social, questão ética, que reprove mais aquela prática. Então, esse tipo de crime ele foi adicionado na taxa dos crimes hediondos para quê? Para que certo benefício, como eu falei anteriormente, que os criminosos têm, muitas vezes, por ser primário, algumas coisas do tipo, ele não consegue obter praticando um tipo de crime hediondo, porque esse crime ele é punível de forma severa, tanto no Brasil como em países que fazem parte também da Convenção. Então, nós temos que saber o quê? Que nesses casos, quando nós se depararmos com uma situação em que viermos a ter o contato, ficarmos sabendo, ou mesmo você vir a sofrer um tipo de violência, que você leve isso a sério. Porque, como eu falei no começo aqui, começa com um beliscão e pode terminar com a morte, né? Então, é uma coisa muito séria que deve ser levada em consideração por todas as mulheres e, principalmente, deve ser disseminada essa informação para os companheiros, né? Para nós homens, para que não venha se aumentar esse tipo de caso. Como a Sula falou, em meio à quarentena aí, o pessoal muitas vezes aumentou-se o contato com a família. O índice aumentou bastante. Né? E aí o índice aumentou. Né? Muitas vezes a pessoa perde a cabeça e isso não justifica nada e acaba descontando naquele que é mais frágil em tese, né? Que é a mulher. Nós temos aqui uma internauta que está perguntando: muitas mulheres deixam de denunciar por acharem que a justiça muitas vezes se opõe com as suas situações. Fale de que forma a mulher pode recorrer quando sofre uma violência em casa. Qual o primeiro passo? Muito bem, bela pergunta. Em relação a isso daí, aqui nós não temos em nossa comarca, né, que nós pertencemos à comarca de Grajaú. Nós não temos em nossa comarca uma delegacia da mulher especificamente. Mas dentro da nossa delegacia de Grajaú, nós temos uma secretaria, como se fosse uma secretaria, que trata desses assuntos com mais cautela e incisivamente, né? Aqui nós temos apenas um destacamento da Polícia Militar que atende casos que são de flagrante e também atende esse tipo de denúncia, né? Uma vez você sofrendo um tipo de violência, se achando ameaçada, porque não necessita de você ser agredida. Se você se sentir ameaçada, você já pode fazer a denúncia. Porque, como sempre nós vemos debatendo, vamos trabalhar na prevenção, que se prevenir é melhor do que remediar. Esse é um ditado popular, né? Então, se você está sendo ameaçada, se está em uma situação de risco, procure uma de nossas autoridades, ou faça uma ligação por 180, ou procure uma pessoa que trabalha com esse tipo de causa, né? Vamos dizer assim, você pode procurar um escritório de advocacia, se ele não trabalhar, mas ele vai lhe passar os contatos das pessoas que tramitam, que trabalham nessa tipo de investigação, né? Essa pessoa será intimada para prestar esclarecimentos. Se você se sentir, um exemplo, eu estou em casa, né? A mulher está em casa, ela sofre uma violência por parte do companheiro e ela se sente ameaçada em permanecer em casa. O que ela pode fazer? Imediatamente procurar uma autoridade ou com seu telefone ligar, informar a situação que ocorreu e dizer que quer uma medida protetiva, né? E o pessoal da delegacia se encarregará de fazer todo o procedimento. Se você sofreu algum tipo de lesão, fará o exame, encaminhará ao hospital responsável para fazer o exame de corpo, para saber se houve algum tipo de hematoma mais grave, né? E para também que fique resguardada a sua integridade física. Tá? E aí essa medida protetiva irá lhe dar
mais tranquilidade, que irá afastar essa pessoa que lhe agrediu de perto de você, e você ficará respaldada e guardada pelo judiciário. Mas isso, há necessidade que você dê o primeiro passo, que é fazer a denúncia e prossegui-la, né? Porque no momento da denúncia é feita a pergunta se a pessoa quer que prossiga ou não. E é aí que está o problema, que a Sula falou. Pelas ameaças que muita gente sofre, elas acabam desistindo. Mas não desista, é a sua vida que está em risco, é a sua integridade física que está em risco. Faça a devida denúncia e deixe que a polícia cuidará de fazer a investigação e a devida punição ao agressor. Manuel Gerson, eu quero aqui polemizar um pouco a respeito das medidas preventivas com os órgãos competentes. Porque já vimos muitos casos, você também é ciente disso, Eloy também, que às vezes até o pessoal deixa de procurar os órgãos competentes e vão para o Conselho Tutelar, né? Às vezes fazem isso. Mas olha só, há algum momento a omissão do órgão competente de encobrir o caso? No meu conhecimento, não. No meu conhecimento, na minha labuta aí, já de profissão aqui em Formosa, eu tenho 2 anos e alguns dias de profissão como advogado aqui, e já tratei de muitos casos dessa natureza. Eu vejo que, por mais que os recursos ainda são poucos, a nossa delegacia de Grajaú, ela está procurando sempre dar à sociedade a melhor resposta possível. O que eu vejo muitas vezes é que a pessoa certamente, e eu não culpo por isso, tem medo de prosseguir com o procedimento, por a delegacia ficar em Grajaú e ela ficar aqui. Mas você pode pedir à pessoa que ela atendeu, informe o seu endereço, diga que você está com medo de ficar na cidade, que providenciarão a equipe, com certeza o delegado irá informar para o destacamento daqui ficar de olho, para que qualquer tipo de deslize da pessoa que lhe agrediu seja tomada a devida providência. Né? Na verdade, eu sinto, por a parte da nossa delegacia, que eles tentam o máximo fazer o trabalho bem feito. Conheço o pessoal lá e vejo que muitas questões são resolvidas lá. Pois bem, doutor Manuel Gerson, na prática do feminicídio, do crime cometido, as punições, como funciona a questão de punição neste caso, né? Dos crimes que já foi relatado, já estamos quase finalizando. Como funciona esta punição? Parece-me que é dentro do artigo 121, né? Isso. Artigo 121 é o artigo do homicídio, ele que disciplina a prática como criminosa, né? E aí nós temos o nosso Código de Processo Penal, que diz como que esses tipos de casos são tratados, né? Geralmente, quando há um crime doloso, né, que é aquele que há a intenção de matar realmente, que há uma incisiva, e nesse caso entra o feminicídio, há necessidade de uma investigação mais aprofundada, né? A Polícia Civil faz as devidas apurações, se necessitar de perícia, faz perícia, passa ao Ministério Público, que vai ser o autor da ação penal, né? Muitas vezes, e quando há crime doloso contra a vida, há necessidade de um júri popular, né? E essa pessoa será condenada a pagar a sua pena, né? E aí, dentro de cada caso, com as práticas estabelecidas em cada caso, será aumentada a pena dessa pessoa por essa prática de feminicídio. Eloy, também entra aí a parte da criança, né? Também vou passar para o Eloy. Isso. Como citado aqui a princípio, existe também a violência psicológica, né? E é exatamente na violência psicológica que se enquadra um crime também contra a criança, né? Ou seja, o pai que agride a mãe que é agredida e omissa, ela corre risco de perder a guarda da sua criança, porque está dizendo aqui que qualquer conduta que expõe a criança ou adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independente do ambiente em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha, né? Então, um lar onde há agressão física de um membro da família contra outro, por exemplo, e neste caso, mais especificamente, uma agressão física contra a mulher, vamos supor que a mãe, né? Então, esta família está
correndo o risco de perder a guarda das suas crianças, né? Se for mais de uma ou se for somente uma, mas de qualquer forma está expondo esta criança também a um crime contra o direito da criança e do adolescente. Muito bem. Esta é a Comadésima ação. Isso, só para finalizar, nós somos Conselho Tutelar, mas especificamente tratamos de casos, crianças e adolescentes, né? Mas nós temos uma ponte muito boa, uma amizade muito boa também com a Delegacia de Polícia Civil ali de Grajaú. Inclusive, temos um grupo a qual fazemos parte e foi nos dado esta autonomia também de fazer algumas denúncias a respeito de violência contra a mulher. Nós temos esta autonomia, se alguém se sentir à vontade em denunciar, em contar para um dos conselheiros ou o conselho em si, nós temos esta autonomia e também podemos lhe ajudar, apesar de não ser uma das nossas atribuições, mas nós podemos lhe ajudar, porque no meio da sua família, com certeza deve ter uma criança que está presenciando isso e de alguma forma gera em nós esta responsabilidade também de poder estar ajudando a mulher, né? Pois bem, aqui nas medidas protetivas, retificando, apresentar primeiro queixa na delegacia de polícia, né? Isso. Ou a justiça. Especifique melhor aí, Manuel Gerson. Isso. A queixa deve ser apresentada na delegacia. Aí o que é que vai ser feito? Né? Aí, no caso da medida protetiva, né? A pessoa vai lavrar, né? Lá vai dar o seu depoimento e será feito um boletim de ocorrência. Né? E dentro desse boletim de ocorrência tem um termo que a pessoa vai descrever. Salvo engano, as perguntas são se a pessoa levou pancadas, se a agressão foi verbal, se há outras pessoas que estão envolvidas nessa agressão, né? E com isso aí será feito um amparado, será encaminhado isso ao fórum e o juiz decidirá sobre essa medida protetiva, sobre essa concessão. Existe uma coisa chamada medo, né? Isso. O medo tem atrapalhado muito essa iniciativa de muitas mulheres e aconselhamos. Porque se casou é para viver bem, não é isso? Verdade. Mas se receber um beliscão, aí já foi se agravando, já é preocupante. Com certeza. Não é isso? As ameaças, né? Muitas brigas. Muitas eu vou brigas. fazer isso com você, eu vou lhe agredir, né? Muitas vezes traz, né? Então, após você fazer esse tipo de procedimento, será encaminhado ao juiz que ele analisará, né? E na maioria dos casos concederá a medida protetiva a você e você será resguardada dentro da lei para que aquela pessoa que lhe agrediu não chegue a uma quantidade de distância perto de você, 100 metros, 200 metros, sob pena de prisão, né? Há um comentário aqui também da Carla Araújo falando, muitas ficam refém da situação econômica. Com certeza, né? Com certeza, é verdade. Muitas vezes isso a gente não pode negar em todos os âmbitos da nossa sociedade, né? Quem é que vai viver se deixar isso. Aquilo, Mas né? a Lei Maria da Penha, ela garante lá que nesses casos que a pessoa foi agredida e há uma necessidade de afastamento do agressor e ele sendo o principal, vamos dizer assim, mantenedor da residência, ele terá a obrigação de se afastar e mesmo assim manter a pessoa, né, de alimentação, de moradia. A Lei Maria da Penha garante isso. Serviços públicos, Manuel Gerson, para nós encerrarmos, que atende a mulher. Muito bem, muito bem. Nós temos hoje implementações em todo o nosso território brasileiro. Eu acredito que no Maranhão brevemente terá em nossa comarca, né, delegacias especializadas de atendimento da mulher, né, também terá a construção, com certeza, da Casa da Mulher Brasileira, que também é um projeto, né, e já temos à nossa disposição, que é a central de atendimento à mulher, né, que em caso de agressão, em caso de ameaça, em caso de dúvida sobre a sua integridade física, faça a ligação para o 180, denuncie essa prática, não fique omissa a isso, né? Porque muitas vezes você fica refém da situação e acaba pagando com a sua própria vida. Então, que vamos pedir a Deus que melhore a situação da nossa sociedade, né? Para que venha a diminuir esses casos de agressão,
Mas se você for agredida, se você está sofrendo ameaça, não fique quieta. Procure o seu direito. Há um leque muito grande de direitos que a legislação lhe concede. Então procure, vá atrás, que com certeza o judiciário, a polícia, todos os poderes serão e estarão disponíveis a vocês para conseguir lhe ajudar a ultrapassar essa fase. Pois bem, queremos aqui dar por encerrado como a 10ª ação da Assembleia de Deus de Formosa Serra Negra, agradecendo o conselheiro tutelar Eloy Sá, que Deus dê sabedoria a vocês em frente a este grande desafio. Obrigado pela participação. E também agradecer ao advogado Manuel Gesso pela colaboração ao Comadesma em Ação. E aqui exploramos o tema combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes, e na pauta também feminicídio e violência contra a mulher. Essa foi a apresentação de Sunamita Pereira, e damos por encerrada a live Comadesma em Ação da Assembleia de Deus em Formosa da Serra Negra. Obrigado aos internautas, que Deus abençoe vocês grandemente. Tenham todos um bom dia, em nome de Jesus. Gravou ela?